pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje estou aqui para contar um relato sobre uma mãe narcisista. A filha irá contar essa história e vocês vão se surpreender, vão aí entender um pouco mais sobre o que é conviver com uma mãe narcisista. E eu quero falar aqui para você, é muito difícil você reconhecer, você aceitar que tem uma mãe narcisista ou um pai narcisista. Hoje o relato é sobre mãe, mas serve também para os pais. Um filho, uma filha, olhar para esse pai, para essa mãe e aceitar que é uma pessoa transtornada que decidiu ir lá para o outro caminho. Difícil, né? E aí você começa a olhar tudo aquilo que você já viveu desde a infância e você começa a entender, tudo começa a fazer sentido. Mas vou falar pra vocês, não é fácil não, e vocês vão entender através do que ela vai estar relatando hoje aqui, na história de vida dela com essa mãe narcisista. Lógico que cada um tem um grau, cada caso é um caso, mas sabemos que existe sim um padrão. Então, você aí que está assistindo, talvez você já saiba que você tem uma mãe narcisista ou um pai narcisista. A gente entende que faz parte do processo e pais são pessoas que Deus escolhe, não somos nós que escolhemos, então Ele tem propósito maior para tudo isso, ok? Vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, no caso, para nós. É um processo que é preciso ser passado e superado até chegar no perdão, para que você possa então viver o propósito maior de Deus na sua vida, e muitas das vezes vai ser ajudando pessoas também, que também possuem um pai ou uma mãe narcisista. Você superando, você vai poder ajudar pessoas a superarem também. Deus usa a vida dos seus como instrumento poderoso para levar cura e libertação. E esses instrumentos poderosos somos nós que estamos aqui buscando. Porque eu falo sempre, Deus não revelou para nós por acaso. Não são todas as pessoas que irão saber sobre esse transtorno no profundo. Eu falo que quando Deus revela para nós, é revelação mesmo, porque seria algo que, se não fosse Deus falando, mostrando, revelando, nós não teríamos capacidade de identificar essas pessoas e entender como é que funciona no espiritual, que é lá que faz toda a diferença, né? Então, gente, e uma coisa que eu quero falar também pra você, talvez que esteja aqui por ter uma dúvida, será que a minha mãe é também? Talvez o título do vídeo chamou sua atenção, talvez você esteja passando por dificuldades com a sua mãe, talvez você pense, meu Deus, minha mãe tem algo de estranho ali, será que é bipolar, será que... O que eu quero dizer é que, além de ser muito difícil de aceitar, Deus só vai entregar na hora que você estiver preparado para receber, preparada para receber. É aos pouquinhos, Ele vai com calma. Mas eu vou falar para vocês, a maioria, para não dizer 100% das pessoas, dos meus pacientes, das pessoas que eu já atendi fazendo terapia, se existe codependência, mas é batata, que você vai aprofundar ali um pouquinho mais, entendendo as raízes, um pouquinho mais da infância, e aí você já vai entender se vem aí de um pai ou de uma mãe, porque começa lá na infância. Inclusive, o Clube Despertar, com o método Despertar, nós estamos trabalhando isso, curando as feridas emocionais e trazendo a identidade espiritual para que você aprenda a se amar, para que você entenda o seu valor, para que você se fortaleça, para que você não caia em outra armadilha narcisista na sua vida. Mas hoje a gente vai falar como lidar com uma mãe narcisista e as coisas que passam na cabeça, né? Durante o decorrer da vida, quando Deus revela, uma vez que você aceita e fala, uau, era isso então o problema da minha mãe. Ao mesmo tempo que é libertador também. Não é fácil, né? É algo assim chocante. Vamos lá então. Começando o relato, ela diz assim: boa tarde, gostaria de deixar um relato, pois na internet encontramos muitos assuntos sobre mãe narcisista. Porém, esses assuntos perante a Bíblia quase não encontramos relatos no YouTube. Tenho 40 anos e em 2022 comecei a sofrer de transtorno de ansiedade. Demorei para buscar ajuda, pois tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo comigo. Em agosto de 2022, comecei a fazer acompanhamento de terapia, onde a psicóloga entendeu que o que eu estava passando poderia ser relacionado ao convívio com uma mãe narcisista.
Comecei a ver vídeos e ler sobre o tema que até então eu não tinha noção. Ao ver os vídeos, fiquei meio que desorientada, pois as pessoas da minha família sempre diziam que via nela algum transtorno, mas eu achava somente que era algo da personalidade dela. Não deixa de ser da personalidade, né? Mas vai mais é no caráter mesmo. É um transtorno, né? Difícil conviver. E ela continua: minha mãe teve um relacionamento com meu pai de 5 anos e ela disse que sempre amou muito ele. Porém, quando ela estava grávida de mim, de 8 meses, ela saiu e quando voltou, ele havia trocado as fechaduras da casa. Eita! Entendo que ela passou muita luta por ser mãe solteira, mas acho que ela não queria ficar sem ele e acabou depositando em mim todo aquele amor por ele como uma super proteção. Na verdade, eu já paro aqui. Não é bem isso, não. Até rimou. O que acontece é que a mãe narcisista, e todos os narcisistas, é uma necessidade de controle. E eles acham que você é deles, no sentido literal, né? Minha propriedade. Você não tem escolhas, você é minha continuação, minha miniatura, e você vai fazer o que eu quero e gostar do que eu quero e ser o que eu quero, e assim é. Veja bem, você contando aqui, minha mãe teve um relacionamento com meu pai de 5 anos e ela disse que sempre o amou muito. Porém, quando ela estava grávida de mim, de 8 meses, ela saiu e quando voltou ele havia trocado as fechaduras da casa. Ah, ok. Então ela foi mãe solteira. Ela saiu, né? Por qual motivo? Não sabemos. Mas ela saiu, foi escolha dela. E continuando, ela diz: mas eu acho que ela não queria ficar sem ele e acabou depositando em mim todo aquele amor por super proteção. Não é amor, não é amor, ok? O amor deles é aquele amor que é até onde você faz o que eles querem. Você não obedeceu, aí o ódio vira no mesmo instante. O amor vira ódio, ok? Então, infelizmente, né, essa é a realidade. Sou filha única e ela disse que não queria mais filhos. Cresci sempre ouvindo que todos eram falsos, que eu não tinha amigos e que somente deveria confiar nela. Controle. Graças a Deus eu não cresci com esse sentimento. Pelo contrário, sou até ingênua demais, achando que todos eram meus amigos. Isso acontece muito com filhas de mãe narcisistas. Essa ingenuidade é interessante, né? E olha, isso aqui que você falou, ela estava criando em você uma dependência emocional para manter o controle sobre a sua vida, ok? Ela sempre me ensinou a ser independente, porém não poderia ser independente dela. Risos. Quando comecei a trabalhar, eu não podia sair sozinha. Ela estava sempre atrás de mim, desconfiava de tudo que eu fazia e achava que eu mentia para ela o tempo todo. Não confiam nem nas filhas. Algumas coisas escondia realmente, mas ficava muito chateada e fica até hoje quando falo a verdade. Odeio mentiras e hoje tenho ranço quando vejo que estão mentindo para mim. Quis casar para sair de casa, graças a Deus ele me mandou um bom marido, onde construímos uma vida juntos. Isso é outra coisa que acontece muito, tá? Filha de mãe narcisista, filho de mãe narcisista, ou de pai narcisista. A pessoa quer sair de casa porque não aguenta mais a tortura que é viver todos os dias na presença do ser. Gente, eu sei que é mãe, pai, mas tem alguns que ali habitam uma casta. Gente, é destruidor. Parece que a pessoa é a pessoa que mais te odeia na face dessa terra. Então, é muito tóxico, sim. É difícil o negócio ali. E a pessoa ali, a filha, o filho, sem entender o que está acontecendo, sente o peso, sente a energia pesada, não sabe identificar o que é. O corpo já pede socorro e quer distância. E na maioria dos casos, no seu caso, você deu sorte aí, Deus foi misericordioso com você, porque a tendência é sair de casa e já entrar num relacionamento com um narcisista ainda pior do que essa mãe aí. Eles só vão dando sequência ao que essa mãe já começou, no abuso. No seu caso, graças a Deus, você teve aí um homem bom. E ela continua: no início do casamento tive alguns problemas, pois ela ficava em minha casa direto, sempre querendo dar ordens e comparando as coisas dela com as minhas, dizendo que as dela
eram melhores. Após 5 anos de casada, conseguimos comprar a nossa casa em outro bairro e depois disso nosso relacionamento melhorou porque passamos a nos encontrar menos. Na pandemia, ela ficou com um medo tão grande que perguntou se podia ficar lá em casa 15 dias enquanto fecharam as coisas. Porém, isso se estendeu por 4 meses. Meu pai! E ela diz, vejo que foi daí que desencadeou muitas coisas. Nesse período, meu esposo ficou sem renda porque tínhamos um negócio próprio. Eu, com o meu salário, pagava as contas de casa, somente o que dava, pois também não dava para pagar tudo. E como ela ficou lá em casa, nos ajudou com a parte da alimentação. Com isso, começou a parte dela querer controlar nosso comportamento. Pessoas que recebíamos em casa, enfim. Após os 4 meses, meu esposo voltou a trabalhar e eu tive que dizer para ela que precisava voltar à sua vida normal. Gente, já aconteceu isso comigo, tá? Eu fui tentar ajudar uma amiga narcisista uma época e a pessoa não queria mais ir embora. Tive que convidá-la a se retirar com toda a educação, porque o combinado tinha sido algo e depois eu vi que eu estava sendo prejudicada. A gente às vezes quer ajudar, né? E depois no fim você ainda é prejudicada, porque essas pessoas por onde passam é problema, é confusão. E aí eles ficam de boa e você que fica o ruim, a ruim da história. E ela continua. Porém, ela achou que ficaria lá em casa tomando conta do meu filho, na época com 2 anos. Voltei a trabalhar e voltamos à nossa rotina normal. Ela ficou um pouco chateada por alguns dias e depois voltou tudo ao normal. Em 2022, o meu filho começou a estudar e com isso perdi a pessoa que tomava conta dele e ela passou a ir para a minha casa 3 dias da semana para ficar com meu filho, pois eu não tenho parentes próximos ou a pessoas que confiava para tomar conta dele. Ainda estamos nessa situação dela me ajudar, porém vejo que isso tem feito mal ao meu emocional, pois ela está sempre querendo se envolver nas coisas de casa, dar ordens e etc. Ela não fala muito com o meu esposo porque ele corta esse comportamento dela várias vezes, porém comigo é bem difícil. Eu fico triste pois queria ter um relacionamento saudável, mas vejo que é difícil. Não compartilho minhas coisas da minha vida pessoal, na verdade compartilho quase nada, e ela dá risada. Porque ela sempre tem opinião, comparação, e nos vídeos que eu vi fala sobre cortar o relacionamento, mas entendo que como cristã não tenho coragem e na verdade nem como filha. Embora ela seja assim, eu a amo. Entendo que ela tem as lutas dela, porém é um relacionamento bem desgastante. Sim, já vamos falar sobre isso, eu vou continuar aqui para terminar porque o relato dela é bem curto. Na maioria das vezes ela está sempre falando mal de alguém ou comparando ou reclamando que não apoio ela, não concordo com ela, que boa mesmo é a filha da fulana e da cicrana. Confesso que ainda não sei muito bem lidar com esse comportamento, porém vejo que realmente não é algo normal. Ela não tem muito esse comportamento com meu filho porque ele ainda é pequeno, mas a partir do momento que ele não concordar com os comportamentos dela, tenho certeza que ele também passará a ser um alvo. E ela diz, termino aqui dizendo que é muito ruim viver uma vida pisando em ovos. Não posso ser eu e parece que vamos ficando sem identidade e vejo que isso atrapalha até o meu relacionamento com Deus, pois tenho dificuldade de entender esse relacionamento paterno com Deus. E isso acontece muito, o inimigo entra lá nesse trauma. Em momentos de atrito, se eu não digo nada, me sinto culpada por ter que ouvir tanta besteira. E se digo algo, fico me sentindo mal por ter falado e parecer que desrespeitei a minha própria mãe. É desse jeito, gente, sentimento de culpa. E ela hoje está na igreja, mas essa parte não deixou ser mudada, porque na verdade ela não acha que tenha problema algum. Risos. E quando soube que eu estava tomando remédio de ansiedade, comentou comigo que já tinha passado tanta coisa na vida e nunca precisou de remédio ou tratamento. Ai, gente, é desse jeito. Ela diz, impressionante, né? Como eles são demais. KKKKK. E a gente que precisa se tratar para sobreviver a eles. É isso mesmo. E ela termina dizendo, espero um dia ser curada dessas dores, desses traumas, dessas feridas e não deixar que meu coração venha azedar por conta dessas situações. Sei que Deus pode curar minhas feridas e traumas. Sim, Ele pode, Ele já está fazendo isso. Inclusive, Ele já está até usando a sua vida para abençoar a vida de outras filhas, né, de mães narcisistas.
Olha aqui, vários pontos que eu quero comentar. Na verdade, ela escreveu aqui, espero um dia ser curada dessas cicatrizes. Na verdade, as feridas e traumas Deus vai curar e essas feridas vão virar cicatriz. Você vai lembrar, mas não vai mais doer. Entende? É um processo, gente, mas olha, eu posso dizer que é libertador. Não é fácil, mas vai valer a pena e Deus tem propósito maior. É isso que eu tô dizendo aí, gente. Acreditem em mim. E ela diz assim, ó, na maioria das vezes ela está sempre falando mal de alguém, ou comparando, ou reclamando que não a apoio, que não concordo com ela, que boa mesmo é a filha da fulana e da cicrana. Sabe por que fazem isso? Para você achar que você não é uma boa filha, que você não é boa o suficiente, então você tem que bajular ela, você tem que obedecer mais ela, você tem que falar, amém. Isso, mãe, você é Deus na terra. Condicionamento, trazendo um sentimento de culpa, fazendo com que você não se sinta amada, né? Porque, olha, a filha da outra é boa, você não. Então, você tem que fazer tudo que você possa fazer para você merecer ser a boa filha, você merecer o amor dessa mãe. Gente, o que é isso? É onde eu falo que amor é esse, isso não é amor não, né? Isso é para você ficar lá, se humilhando e fazendo toda a vontade dela, sem questionar. E ela continua, confesso que ainda não sei muito bem lidar com esse comportamento, porque realmente é manipulação, é tortura psicológica. Porém, vejo que realmente não é algo normal, não é mesmo, só pessoas transtornadas fazem isso. Ela não tem muito esse comportamento com o meu filho, exato, porque ele ainda é pequeno, né, mas vai dizer não pra véia narcisista. Vai dizer não pra vovó narcisista. E aí ela termina aqui, outros pontos que eu marquei. O relacionamento que você tem dificuldade de entender, relacionamento paterno com Deus, é por conta do que aconteceu, né? De você, eu creio que você nem teve convívio com seu pai, pelo que eu entendi, não sei como é que é hoje. E realmente o inimigo ele entra nessa área, tem que tratar, tem que cuidar. Essa parte você vai trabalhar em terapia. Se você não faz terapia, busque, entre em contato comigo no privado, que eu vou poder te ajudar com isso. Fique firme em Deus, porque quando a gente busca em Deus e a gente pede socorro e a ajuda dele, a gente abre o coração, rasga a alma. Senhor, eu sinto isso, Senhor, eu quero ter essa conexão com o Senhor, eu quero ter essa paternidade com o Senhor é meu Pai Celestial, mas eu não consigo, me mostra onde foi que tudo isso começou, me mostra quem eu sou para Ti. E aí Deus vai mostrar o teu valor para Ele, o quanto Ele te ama, o quão você é especial para Ele, que Ele te escolheu e que Ele tem um propósito maravilhoso para você viver aqui, servindo a Ele, glorificando e adorando a Ele, para trazer mais almas para o reino, para a eternidade. Essa dor, esses traumas, essas feridas, Ele cura, Ele restaura e você se torna nova criatura. E aí ela põe aqui aquela coisa da confusão, né? Em momentos de atrito, eu não sei. Se eu não digo nada, me sinto culpada por ter que ouvir aquelas besteiras e não me posicionar. E se eu digo algo, eu fico me sentindo mal, culpada, literalmente, por ter falado e parecer que desrespeitei a minha própria mãe. Exato. Em momentos de atrito, o que a mãe narcisista faz? Ela vai causar o estresse, ela sabe exatamente aonde ir, onde é tua vulnerabilidade, porque ali habita seres das trevas. A nossa luta não é contra a carne, e sim as potestades que estão ali. Então eles vão provocar, a mãe narcisista, no caso aí, tua mãe, ela provoca até você explodir. Aí quando você explode, você se sente mal, se sente culpada, mas até você ter a revelação de Deus e saber que é isso aqui que ela estava fazendo de propósito para causar esse atrito, para depois falar, olha, você não é normal, hein? Olha como você é descontrolada, vai se tratar. Sendo que, na verdade, ela fez tudo de caso pensado para exatamente você parecer a louca e ela olhar e falar, essa é pior que eu, hein? Ou então sentir o poder, olha, eu sou tão poderosa que eu consegui mudar o estado emocional dela, olha como eu consigo ir lá e provocar. Aí eles sentem que eles são alguém. É difícil entender a cabecinha desses seres, né? Mas é desse jeito. Então, não se sinta culpada.
Muitas pessoas que são filhas de mãe narcisista também têm aquela fase, sabe? Que é outro processo de eu tô desonrando a minha mãe. Gente, entenda uma coisa, você falar da tua história de vida, principalmente em terapia, que precisa ir lá na raiz, precisa abrir as gavetinhas e limpar uma por uma, vai ter que pôr a raiva pra fora, vai passar pelo processo e cada um é um tempo que vai ter que passar e respeitar isso. Você falar da tua história de vida e lembrar das coisas que sua mãe fez com você, você não está desonrando a sua mãe. Você está lembrando e é uma verdade que faz parte da tua evolução, da tua vida, da tua história de vida aqui, com essa mãe, né? Desonrar é outra história. Então, às vezes, a pessoa nem sabe o que significa honrar e desonrar. Aí quando você entende, você é liberta. E onde está? As respostas estão na palavra de Deus, que é a verdade que liberta. E você entende que desonrar pai e mãe é quando você deseja o mal, quando você amaldiçoa, quando essa pessoa estiver ali precisando de você e você se negar a ajudar, você querer fazer justiça com as próprias mãos e se vingar, ficar feliz quando algo acontece com ela. Bem feito. Isso eles fazem, não nós. E graças a Deus que você busca ao Senhor, fique firme em Deus. E ela ainda falou aqui, ó, espero que isso nunca azede meu coração, pois é essa a intenção do inimigo, não dê esse gostinho, ok? Fique firme em Deus, que isso tudo cai por terra. E o nome de Deus será glorificado, já está sendo. Você ainda vai contar mais coisa aqui no canal, né? Relato completo aí de tudo isso que Deus está restaurando na sua vida. E ela fala que, isso aqui eu morro de rir, porque desse jeito é clássico de mãe narcisista, né? Ai, porque fulano ficou doente, porque ela falando que estava tomando remédio para ansiedade. Ai, eu nunca precisei, impressionante. Ela diz, impressionante como eles são demais, né? Eles não passam por nada, nunca tomaram um remédio, nunca tiveram ansiedade, né? E muitas vezes depois que eles falam e fazem isso, eles acham que eles param para pensar, nossa, acho que eu me entreguei ali, vai dar na cara, né? Que eu não sinto nada, que eu não tenho emoção, que enfim, psicopata não deprime não. Que às vezes elas voltam e contam história depois de que, ai, eu falei, né, mas comecei a ter umas ansiedades, comecei a sentir umas coisas, tudo porque agora tá interessante para elas, né, para ela no caso, que os outros fiquem com dó. Gente, essas pessoas são capazes, e agora eu falo em geral, não só a mãe narcisista, é o transtorno. No caso aqui é a mãe, mas eles seguem a mesma cartilha das trevas. Eles são capazes de ir lá na internet e estudar, saber quais são os sintomas de uma pessoa com bipolaridade ou com depressão. Aí eles vão lá falando que estão mal, tal, e você vai no médico junto, e aí chega lá na hora e eles começam a falar, ai, eu sinto isso, eu sinto uma tristeza que eu não sei de onde vem, eu só durmo, e eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu fazia, eu não tenho vontade de sair de casa. E aí o psiquiatra vai falar, depressão, porque eles sabem, eles falam todos os sintomas da depressão. Gente, eles manipulam até o diagnóstico de um psiquiatra. Aí eles dão remédio, tá? Agora vai pra casa, ai, estou com depressão, tomando remédio. Ou então bipolar, porque existe sim, tá? Muitos narcisistas são bipolares, mas muitos vão dizer que são bipolar pra fugir do narcisismo, tá? Mas sabe muito bem que é. Tudo é manipulação, gente. Por isso que eu falo, tem que ir em Deus. Vai direto na fonte da vida, lá tem todas as respostas, Ele confirma, Ele te liberta, né? Glorificado seja o nome do nosso Criador, do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Gente do céu, discernimento de espírito é libertador. E ela termina, né, dizendo, espera um dia ser curada. Você já está sendo, porque você está buscando. Deus já está agindo aí. E nunca que vai azedar o seu coração, em nome de Jesus. Você é bênção, você não irá se permitir ser contaminada por essas flechas, essas setas do inimigo, porque Deus é mais em sua vida, maior é Ele que vive em nós do que esses que estão aí no mundo. E Deus nos deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões, então tome posse dessa autoridade, fique firme, fique forte e siga o seu caminho.
E é isso, gente, como lidar com a mãe narcisista é o que você já está fazendo, você tem sabedoria. É isso, não abrir nada da sua vida, é falar somente o necessário mesmo, pedra cinza, oi mãe, tudo bem, visita quando for preciso, aniversário. Sim, eu creio que você falou que muitos vídeos falam para você se afastar da mãe e você crê que não seria o ideal. Eu também creio que não é esse o caminho. Mas cada caso é um caso e para cada pessoa é algo que Deus vai falar direto com aquela pessoa. O que importa é a gente estar em paz com Deus, seja lá o que você decidir, o que Deus aceitar e aprovar e permitir. Porque tem casos que a pessoa precisa se afastar sim. Tem mães que já mataram filhos, filhos que já mataram mães e pais. Você acha que Deus vai querer que você continue perto de uma mãe assim, de um pai assim? Claro que não. Mas cada caso é um caso. E é entre nós e Deus. Então, o ideal, na minha opinião, é o que você já está fazendo. Manter a distância, não deixar aprofundar muito no convívio também com seu filho, porque ela vai influenciar seu filho, daqui a pouco seu filho já está te vendo com outros olhos, já está sentindo raiva de você. Se elas quiserem, elas fazem isso sim, e aí depois fica difícil de reverter, mas Deus, Ele muda a história quando Ele entra, quando a gente fala para Ele entrar e pede socorro, Ele faz acontecer. Mas aí é um desgaste muito grande se chegar até lá. No caso aqui que você falou também, dessa confusão, né, de sentir isso e aquilo, eu espero ter ajudado com as coisas que eu te falei aqui. E você continua falando com a sua mãe que tá tudo certo. É um direito seu, é sua escolha, glória a Deus por isso. Mas você sabe pôr os limites. Você sabe até onde você pode chegar. Você tem discernimento, você tem sabedoria, você é prudente, cautelosa. Porque senão você já sabe o que vai acontecer, né? Você falou aí, ela fica comparando, ela fica isso, ela fica aquilo, tudo dela é melhor. E você tinha que ser que nem a filha da cicrana, da fulana. Não, você tem que ser quem você é. É assim, mãe, vem cá, deixa eu te falar. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu sou quem Ele me fez pra ser. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu também me amo e me aceito do jeito que eu sou. E tá tudo certo. Se você tem algum problema com isso, então a senhora precisa se tratar. Porque o problema está em você e não em mim. Né? Não tô dizendo que vocês vão falar isso aí não, tá, gente? Tô falando aqui pra vocês, é uma realidade, né? E eu falo que é libertador quando você, que talvez ainda esteja nesse processo de perdão, de aceitação, e precisa pôr pra fora, porque muitas vezes você não consegue falar com essa mãe narcisista, porque muitas delas nem escutam. E se escutam, entra por aqui, sai por aqui, você ainda sai pior e mais confusa, com mais sentimento de culpa ainda. Escreve como se você estivesse falando pra ela. Ou até um áudio, como se estivesse mandando para ela. Não que você vai mandar, não que você vai entregar a carta, mas é importante para a tua cura você pôr para fora. Que seja para Deus, ó Deus, minha mãe fez isso, minha mãe é assim, minha mãe faz aquilo, minha mãe machucou aqui, minha mãe fez... E ela ainda faz isso e faz aquilo, porque a sensação que dá mas eu vou perdoar? É todo dia. Todo dia você tem que perdoar, porque todo dia tem algo novo. Aí vem a ferida da injustiça, que é o que muitas vezes nos prende para perdoar, porque como assim? É ela que fez isso, ela que devia ter me amado, ela que é mãe. Não, o nosso perdão é obediência a Deus e não depende do outro pedir perdão ou do outro mudar pra gente perdoar, porque na verdade o perdão liberta é a nossa alma. Guarde o seu coração, né? E perdoe sim, porque Deus diz que se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados. Eu sei que é difícil de entender, porque uma coisa é a pessoa se arrepender, né? Mas aí é entre eles e Deus. Nossa parte é obedecer e Deus fala, perdoe, porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe que o perdão, ele vai nos libertar de algo que o inimigo quer aprisionar. Então não dê esse gostinho, né? Somos mais em Cristo Jesus e nós nos ajudamos aqui, através dos testemunhos de vocês. Você é linda do Senhor, tenho certeza que Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida e também através da sua vida. E você é escolhida dele, você é escolhida do Pai.
Não é por acaso que você está aqui contando teu relato, não é por acaso que você teve essa mãe, não é por acaso que aconteceu o que aconteceu também em relação ao seu pai. Deus está restaurando tudo porque você está buscando nele. Então fica firme e forte, vai mais no profundo com o Senhor e você vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu creio. É isso, gente. Beijos no coração. Fiquem com Deus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês, que traga algo positivo, restaurador, que traga cura, libertação e muito amor. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau.